enquanto os outros vão para lá. Ok? Combinado assim, crianças? Ih, ninguém falou. Não viu? Combinado assim? Então tá bom. A Monique vai junto. Né? Então Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Pode ir, Monique. Amém? Irmãos, vamos ficar em pé. Vamos estar intercedendo pelo servo do Senhor, que estará ministrando a palavra. Eu tenho certeza que o Senhor continuar lá falando grandemente aos nossos corações nessa noite, né? Aleluia, Jesus. Amém? Vamos estar orando pelo céu. Quer vir, Arnaldo? Vem orar em nome de Jesus. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estender as mãos, vamos orar pelo servo, amém? Senhor, na tua presença, Pai querido, nós queremos te colocar, apresentar a vida do teu filho. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que tu já tem preparado algo no coração do teu servo para falar à tua igreja. Usa ele, Senhor Jesus, com graça, com sabedoria, Senhor Jesus, para falar aos nossos corações. Que ninguém aqui nesta noite fique desapercebido, Pai, a tua palavra, que nós possamos ouvi-la, Senhor, colocar em nosso coração, guardar, Senhor Jesus, para que nós possamos, ó Pai querido, não pecar contra ti e caminhar, Senhor Jesus, durante a semana em louvor, em graça, Senhor Jesus. É no teu nome que eu oro, Pai, e eu te agradeço, Pai. Amém. Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Agora deu certo. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos, abra a tua Bíblia comigo. No livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel. Segundo Samuel, capítulo de número 9. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Capítulo de número 9, o versículo de número 1 em diante. Diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquiro, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor a Jonatas, o seu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, o teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Pode se sentar, irmãos. Só até aqui. Basta.
cada dia que passa. Antes de eu dar início àquilo que eu tenho para dizer, eu quero dar um tema, como de costume, a essa mensagem que eu irei ministrar hoje aqui nessa noite. E o tema é o seguinte: não desperdice a sua vida. Cada dia que passa, cada instante que passa, cada momento que vai passando, o tempo está correndo, o relógio está caminhando, eu percebo que nós, inclusive nós estamos lidando com o Evangelho igualzinho, exatamente igualzinho à religião. Vou repetir: cada momento que está passando, cada instante que passa, cada segundo que se passa, eu percebo que todos nós, inclusive eu, se não tomarmos muito cuidado, a gente continua assim, e a gente continua lidando com aquilo que é tão santo, aquilo que é tão sagrado, tão puro, aquilo que é tão bonito, aquilo que é tão belo, aquilo que é de tamanho valor, parecidíssimos com a religião. Por que isso, irmão Sérgio? Nós estamos igualzinho, e eu digo igreja no geral. Não se esqueça que tudo que nós dissemos ou dizemos aqui em cima, não é só você que escuta. Nós estamos iguaizinhos à instituição. Por isso que alguém já dizia: sai da instituição. Por quê? Porque a instituição mata, ela destrói, ela corrói por dentro. E por que é que nós estamos iguaizinhos? Por quê? Porque nós estamos com os mesmos conceitos, com os mesmos ideais, a mesma etiqueta, o mesmo protocolo, com a mesma apostila, com as mesmas roupagens, a mesma roupa, não mudou nada, os mesmos jargão, mesma linguagem, os mesmos hábitos, os mesmos jeitinhos, as mesmas orações, as mesmas falas, os mesmos motivos, os mesmos ideais, o mesmo foco, as mesmas intenções. As intenções pelas quais nos levam e nos movem a ir até Deus e buscar até Deus, igualzinho. E aí, eu vejo que mesmo depois de tudo que já foi dito, depois de tudo que já foi falado, depois de tudo que já foi ensinado, depois de tudo que já foi explicado, nós continuamos o mesmo. A igreja continua igual, continua batendo na mesma tecla. Isso não só a mim, mas tem deixado a mim um tanto quanto preocupado, entristecido. E às vezes eu me pergunto: Senhor, até quando? Até quando nós vamos continuar agindo como meros religiosos, usando os mesmos jargão, os mesmos protocolos, com as mesmas etiquetas, com a mesma nota para acertar no fim das contas? A Bíblia Sagrada diz, na epístola que Tiago escreve no capítulo de número 1 e no versículo de número 8, que o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre, ele é inconstante, ele não permanece. Ora vai, ora não vai. Ora é, ora deixa de ser.
A Bíblia diz na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 3, no versículo de número 8, diz a Bíblia que o dia do Senhor ele virá como um ladrão. E quando fala como ladrão, está falando a respeito da velocidade, da repentinidade, de a pessoa não estar aguardando, não esperando, e o ladrão, e diz ainda a Bíblia, Jesus falando que se o homem, o pai de família, soubesse o momento que o ladrão vem assaltar a casa, ele vigiaria, ele tomaria bastante cuidado. E o pior de tudo, queridos irmãos, é que, como se não bastasse os motivos pelos quais nos levam a tomar posse desse Deus para a nossa vida, o motivo pelos quais nos levam a tomar posse de Deus e proclamá-lo como Senhor da minha vida, como Deus da minha história, são os motivos, na grande maioria, os mais egoístas e os mais tolos possíveis. Os motivos pelos quais nos levam a assumir a posição de crente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são os motivos, na grande maioria, os mais tolos, os mais egoístas possíveis. Você quer um exemplo? O que é que você acha que a maioria, e a grande maioria, e as igrejas evangélicas estão abarrotadas de gente por aí? É porque o Espírito de Deus está fazendo um grande mover, um grande milagre está acontecendo na terra, Deus está salvando vidas. Creio eu que muita parte disso é verdade, mas o grande mote, a grande verdade por detrás de tudo aí, de tudo isso aí, o motivo que leva a grande maioria de nós a seguirmos a Jesus, nada mais e nada menos é do que motivos pessoais, motivos nossos. Neste ano Deus mudará a sua vida, neste ano Deus abrirá uma porta de escape para mim, e muitos verão que Deus é Deus da minha vida. E daí? E o motivo pelos quais nos levam a servir a Deus, na grande maioria, é para provar para alguém que quando Deus me der a vitória que eu estou esperando, o outro que está rindo de mim vai ver e vai ter que engolir seco. E aí? Esse é o espírito do cristianismo? Esse é o espírito da graça ou o espírito da lei? A Bíblia Sagrada diz em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade que está nos rodeando nos lugares celestiais. E aí, essa teologia tabajara que tem dito por aí, que eu não creio nisso, eu não acredito. Irmão, a única coisa na Bíblia Sagrada que não é relativa é o amor de Deus. Só existe um só, o amor de Deus. Esse não é relativo, esse é potencial, esse é transparente e claro nas Escrituras Sagradas. Essa teologia que tem arrancado as pessoas do chão e colocado elas no mundo da lua, achando que a partir de agora vai dar tudo certo e eles serão lançados para viver agora numa vida que na verdade não existe. É uma teologia falsa e mentirosa.
Preste atenção no que eu estou falando. Essa teologia não é verdadeira, não é. Nunca foi, não é e nunca será. Eu provo. A Bíblia Sagrada diz, 1 Timóteo, primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo de número 6 e o versículo de número 7. A Bíblia Sagrada diz assim, preste atenção nisso. Isso é saúde para a tua alma. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 7, ele diz assim, porque nada trouxemos para este mundo, e verdade é que nada dele levaremos. Nada trouxemos para cá, e dele não poderemos levar absolutamente nada. Temos, porém, sustento, e com que nos cobrimos. Tendo, porém, sustento, estejamos, porém, satisfeitos de termos com que nos cobrirmos. Estejamos com isso alegres, satisfeitos. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Prosperidade nada mais é do que saber viver bem com aquilo que você tem. A Bíblia diz, seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Ser satisfeito e grato a Deus com aquilo que eu tenho me levará, redundará numa vida melhor, possivelmente. Possivelmente. Aí a Bíblia diz, mas os que querem ser prósperos, como estão dizendo por aí, ricos, abastados, está na Bíblia, não são minhas as palavras, é de Paulo. Os que querem ser prósperos, aqueles que querem mais e mais, caem em tentações e em laços e em muitas concupiscências loucas, nocivas, e submergem à perdição e à ruína. E ele termina dizendo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor, o apego a ele. Aí eu pergunto, o que é que está acontecendo aí? Se não é o amor a esse Deus, porque Jesus chama o dinheiro de mamon. Ou você serve a Deus ou a mamon, que são as riquezas. Ou você se apega a Deus ou uma outra coisa. E ele diz, por causa disso, por causa dessa cobiça, está na Bíblia, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem, está aqui, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, foge dessas coisas. Sabe por quê? Ele diz assim, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Tem gente que quer ser rico, mas não luta por ser uma pessoa paciente e mansa. A Bíblia diz que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles verão a Deus. Responda para você mesmo, não para mim. Se não é exatamente isso que está acontecendo aí, o amor e a cobiça pela grana e pela riqueza, são promessas em cima de promessas. Nem espera uma terminar e promete de novo. Nem espera uma promessa chegar e outra promessa. Na verdade, a grande maioria de nós, os pastores, estamos ensinando as pessoas a serem avarentas. Vai, busca, faz voto com Deus, dá o teu dinheiro aqui, vai, pode fazer, porque Deus está dizendo. E eu vejo tanta gente naufragando na fé por causa disso. Naufragando na fé. Eu sei do que eu estou falando. Eu poderia trazer pelo menos uns 2, 3 casais aqui nesse lugar de fora da igreja para provar, para mostrar para vocês o que aconteceu com a vida deles. O tamanho do teu glória é o tamanho da tua vitória. Já viu isso? Aí eu te pergunto, onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito isso? O tamanho do teu glória aí, meu irmão, sai da frente. O tamanho
da tua oferta é o tamanho da tua vitória. Então eu vou dar tudo que eu tenho, porque eu quero proporcionar. Eu não estou dizendo que quem não semeia não colhe. Eu não estou dizendo que a Bíblia diz que quanto mais você semeia, você colhe. Mas, de acordo com o contexto, por detrás do cenário, ou no cenário da manipulação, isso é mentira. No contexto da manipulação, quanto mais eu dou, mais eu recebo, se torna mentira. Fizeram da verdade uma mentira. E por detrás de tudo, aí tem um monte de gente vivendo na safadeza, na pouca vergonha. Desculpa a expressão, na safadeza, na pouca vergonha, por aí, vivendo na mentira, no engano, na pornografia, e está em cima do púlpito, pedindo ofertas, pedindo coisas, e as pessoas estão cegas para viverem ricas, para poderem comer do bom e do melhor dessa terra, para viver e comer o melhor dessa terra. Pegaram um texto fora do contexto e estão dizendo o melhor dessa terra, para satisfazer os seus aconchegos, os seus apetites. E aí eles pensam que Deus é trouxa, é um otário que está lá em cima, desculpa a expressão, que não está vendo nada, é um bocó velho caducando, que não está vendo nada, e Deus está vendo tudo. A Bíblia diz que Deus vai julgar, e o julgamento de Deus começa dentro da casa dele. Dentro da casa dele, irmão, e eu não tenho pena, sabe por quê? Porque eles sabem que estão errados, e nem Deus terá pena. A Bíblia diz que naquele dia o julgamento de Deus será sem misericórdia. A janela da graça está aberta, e eles acham que esse Deus que é bocó, esse Deus que está caducando, só porque ele deu uma oferta, porque ele deu um dízimo, ou ele deu um glória bem alto, Deus vai abençoar a vida dele. Deus vai dar para ele aquilo que ele nunca teve. Deus tem por obrigação de resolver um problema familiar que ele não tem coragem de resolver dentro de casa, que ele não tem vergonha de assumir o erro dele, e tudo ele joga para Deus. Um problema profissional, ele pede a Deus ajuda na área profissional, e ele não assume que ele é preguiçoso, que ele enrola, que ele dobra, ele dá um jeitinho lá dentro da empresa, e ele fica pedindo para Deus resolver um problema que é dele, não é dela, não é da empresa, não é de Deus, é dele, é ele que tem que resolver, é ela que tem que resolver dentro de casa. E aí ele faz uma oração, ele dá dinheiro bastante, e continua na putaria, desculpa a expressão, na pouca vergonha, na safadeza, e Deus não aceita isso. Eu vou repetir, Deus não aceita isso, meu irmão. Deus não recebe essas coisas. Afinal de contas, eu dei uma oferta, eu fiz uma campanha, eu fui no monte 40 dias, fiz uma campanha de 7, eu fiz, e Deus tem que fazer. É o evangelho sendo modelado ao homem, e não o homem sendo modelado ao evangelho. Calma, eu vou chegar lá. E aí eu me pergunto até quando nós vamos continuar lidando com Deus como se Deus fosse o meu Deus. Meu. Deus é o meu Deus. Tomei posse de Deus, e Ele é o meu Deus, Ele vai fazer. Ele tem que fazer. Por causa da palavra dele, Ele não pode voltar atrás. Até quando nós vamos lidar com esse Deus que eu tomei posse dele? Quando eu clamo, ele responde, mas quando ele fala, coisa da minha cabeça, tive um sonho estranho, não, é coisa da cabeça da irmã, ela falou, Deus falou, não foi Deus não, quero confirmação, Deus já falou mais de 10, 30, 40 vezes, e ele não tem jeito, ela não toma vergonha na cara, e aí vai fazer a próxima campanha que vem. E até quando nós vamos achar que porque fez uma campanha de 7 ou um monte de 40, o cenário que está por detrás do texto que nós acabamos de ler, o cenário que está por detrás do texto que nós acabamos de ler é o seguinte: Saul morre, Davi é aclamado rei, Davi é aclamado rei da nação, o primeiro rei de Israel morre, Davi entra no lugar dele. Davi traz uma das coisas lindas da vida de Davi é essa, ele traz a arca do concerto que estava longe de Israel, ninguém estava nem aí para Deus, eles queriam viver
debaixo da pompa da riqueza e viver bem aos olhos dos homens, mas a presença de Deus estava a 500 quilômetros dali e ninguém estava nem aí. E Davi recupera, manda trazer de volta a arca de Deus, que representava a presença de Deus em Israel. Israel tinha tudo, riqueza, dinheiro, tinha tudo, mas não tinha Deus dentro de Israel. Deixa eu dizer, abrir outro parênteses aqui. Nem riqueza e nem pobreza significa amor ou ódio de Deus para a tua vida. Nem riqueza e nem pobreza significa presença ou ausência de Deus. Isso é tão relativo tanto quanto. Saul morre, Davi reina, traz a arca do concerto de volta, senta no trono. Davi, ele traz Israel a uma nova realidade de vida, ele restabelece o reino, ele faz guerra contra outras nações, vence todas as outras nações que ele guerreou, várias nações ele vence. Davi agora é rei e juiz, ele está julgando Israel. No capítulo 8, versículo de número 15, você vê ele julgando a nação. Ele é um tipo de juiz também, ele dita as regras. O povo está feliz de ter Davi com eles, o povo está feliz. E quando chega no capítulo 9, Davi vai respirar um pouco das suas guerras, das suas vitórias. Davi faz uma pergunta: existe alguém da casa do meu amigo Jonatas, da casa de Saul, o pai de Jonatas, o meu amigo, que sobreviveu a toda essa matança por aí? Porque teve guerra em Israel. E a pergunta de Davi está aqui no texto: existe alguém da casa de Saul que eu possa ajudar, fazer o bem para ele? Alguém sobreviveu. Alguém ouve isso, manda chamar um sujeito chamado Ziba. Ziba chega e fala: eis-me aqui, meu rei. E Davi pergunta: você conhece alguém da casa de Saul que sobreviveu a essas matanças, a essas lutas que teve aí? Ele diz: tá, tem sim. Tem um jovenzinho chamado Mefibosete, só que tem um porém, Senhor. Ele é aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Ele está lá em Lodebar, na terra de ninguém, lá do outro lado, está largado para lá. E Davi diz assim: vai chamar ele. Era comum, na época de Davi e dos reis de Israel, o rei que tomou posse eliminar todo descendente da família real que havia passado, que havia precedido ele. Era comum eles eliminar todos os membros da família. Por quê? Seja uma criança ou alguém dessa natureza, poderia ser uma ameaça para ele. E naquela época era mesmo. A criança crescia com ódio no coração e armava guerra contra o outro reino que havia matado seus pais e etc. Lodebar é 48, 50 quilômetros aproximadamente de Israel. E está lá, aquele jovem. Aquele garoto foi levado, escapou. Diz a Bíblia que no momento da luta, da guerra, houve guerra em Israel. Preciso explicar para você. Houve guerra em Israel. E no momento da correria, diz a história que quando a babá de Mefibosete, que era um bebezinho, ela viu a notícia que Saul estava morto, de que Jonatas havia morrido também, que era o pai de Mefibosete, ela entrou em crise, em desespero. O povo estava entrando em Israel e tomando Israel. Ela entrou em desespero, correu no quarto, pegou a criança, saiu correndo. A criança escapou da mão dela, desespero. A criança escapa e cai no chão de pé e quebra os dois pés de uma vez só. Aquela mulher desesperada pega aquela criança, talvez chorando, desesperada: salve-se quem puder, corre. E a notícia é agora que Mefibosete está em Lodebar. E dizem por aí que Lodebar é um lugar da desgraça, do sofrimento. Lodebar é um lugar da miséria, da angústia, da depressão, dos perdidos, dos abandonados, esquecidos por Deus. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, Lodebar, primeiríssimo lugar, Lodebar, que para muitos é um lugar de sofrimento, aquele momento de angústia, aquele momento de dificuldade que você está enfrentando, representa isso, Lodebar. Em primeiro lugar, Lodebar é um lugar de reflexão. Primeiríssimo lugar, Lodebar,
Ao invés de ser um lugar da desgraça, Lodebar é um lugar da reflexão. Deixa eu te dizer, momento de angústia, momento de aflição, momento de abandono, de esquecimento, de distanciamento. Deixa eu te dizer, não existe um melhor lugar, não existe um melhor lugar do que Lodebar para uma boa e profunda reflexão. Não existe um lugar mais ideal do que Lodebar, do que o momento da dificuldade para uma bela reflexão da nossa vida. O melhor lugar para todo ser humano passar por ele é Lodebar, porque Lodebar é o lugar de você refletir. Em Lodebar, ele, Mefibosete, está sentado, humilhado por tudo que passou lá atrás, esquecido de tudo e de todos, é chamado de resto. A Bíblia diz, Davi pergunta, resta alguém? E ele diz, resta Mefibosete. Mefibosete é chamado de resto, pária, é o que sobrou. Não haveria, presta atenção, irmão, não haveria exaltação se a humilhação não existisse. Não haveria humilhação se a exaltação, não haveria exaltação se a humilhação não existisse. A Bíblia Sagrada diz no capítulo de número 1 de Tiago, e no versículo de número 16, diz assim, não erreis, meus queridos irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Não erreis. Deixa eu te dizer, precisamos de renovar a nossa aliança com Deus. Precisamos de rever os nossos conceitos com Deus. Deixa eu te dizer, Lodebar é um lugar em que você se torna mais sensível à voz de Deus. Em Lodebar, Mefibosete ouvia dizer, o rei está te chamando. Em Lodebar ele ouviu dizer, o rei está te convidando para uma festa, para sentar na mesa dele. Veja bem, preste bem atenção, sem chuva a semente não brota. Jesus disse, todo aquele que ouve a palavra, e aquele que não ouve, aquele que ouve e não pratica, aquele que ouve e pratica, vem a chuva. Irmão, sem a chuva a semente não brota. Sem terra em cima da semente, ela não morre. Sem o sol escaldante, se for necessário, em cima daquela semente até ela apodrecer e começar a brotar, o fruto não dá. Sem o vento as flores não caem, elas não brilham, elas não aparecem. Há uma necessidade, nós precisamos de rever o nosso conceito. Desse mundo, irmão, ninguém leva nada. Presta atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. Lodebar é um ótimo lugar para refletirmos o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida. O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com a família que Deus nos deu, com o teu filho, com o teu marido, com a tua esposa, como você está lidando com ela, como você está tratando ela, como você está tratando o teu marido, como você está lidando consigo mesmo, com a vida. O melhor lugar para muita gente é Lodebar, para refletir as dificuldades da vida, quais são as escolhas que nós estamos fazendo para a nossa vida. Lodebar é um lugar ótimo para reflexão. Sabe por quê? Israel foi destruído. Mefibosete, Israel foi destruído, teu pai está morto, teu avô está morto, mas você ainda está vivo, está em Lodebar, mas está vivo. É tempo de reflexão para a tua vida. Aproveite a oportunidade. Deixa eu te dizer, a nossa fé somente pode chegar à plena maturidade quando confrontada com as dificuldades da vida, irmão. Quando é confrontado com as lutas e com as perseguições. Jesus disse, bem-aventurados sois vós quando fores perseguidos. Ele não disse fica triste, ele disse fica feliz. A realidade nossa é outra. Lodebar é o perfeito lugar para nós refletirmos. Refletirmos o quê? Quais são os obstáculos que nos impedem de ter uma perfeita comunhão com Deus? Tem muita gente que está em Lodebar,
e o que impede ele de ter uma comunhão com Deus é dinheiro, é casa, televisão, é internet, é as coisas dessa vida, é carro, é essa porcaria que um dia vai acabar, vai terminar em nada. Meu querido, a tua vida com Deus é insubstituível. A tua comunhão com Deus não vale a pena ser trocada por nada nessa vida. A tua família tem muito mais valor do que você está dando para ela. Você dá valor para a tua família e deveria dar muito mais do que está dando. A tua família tem um valor imensurável e você está jogando fora. E depois vai falar: Deus não me ajuda. Ah, é? Deus não me ajuda. Será que eu não estou sufocando a minha vida espiritual em busca de algo que é temporal, que já está acabando? Será que eu não estou sufocando a minha família por algo que é temporal, que está terminando, já se passa? A Bíblia diz no Salmo 127, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão, é tudo em vão vigia a sentinela, é perca de tempo. Não desperdice a sua vida, meu irmão. Queridos, Ele tem nos livrado da bala perdida, Ele tem nos livrado de acidentes de trânsito, Ele tem nos livrado do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. O pão não tem faltado na nossa mesa. Você quer mais o que, meu irmão? Ele tem reservado um céu de glória para a tua vida. Não troque o melhor de Deus por algo que é temporal, que está destruindo a tua vida. Não jogue a tua vida fora. Segundo lugar, Lodebar é um lugar de refúgio. Saul e Jonatas é morto pelos filisteus numa batalha. Porém, Mefibosete se esconde, sabe aonde? Em Lodebar, lugar de refúgio. Davi corre para dentro da caverna, porque ele sabia que ele tinha que passar um tempo lá. Aquela caverna para ele foi um momento bom. Aquele momento era para ele estar ali escondendo mesmo. Foi um lugar, um esconderijo para ele. Ouça-me, por favor. Nem sempre as escolhas que fazemos para a nossa família é o melhor para nós. Nem sempre o lugar que nós escolhemos é o melhor lugar para a gente. Nem sempre as escolhas de agora comprometem as escolhas de amanhã. Presta atenção. As escolhas de agora comprometem as escolhas de amanhã. Lodebar, além de ser um lugar de reflexão, é um lugar de refúgio. É por isso que muitos casamentos não dão certo, muitas empresas não dão certo, muitas igrejas não dão certo, muitas amizades não dão certo. Sabe por quê? Porque há uma inversão de valores. Nós estamos valorizando aquilo que é terreno e desvalorizando aquilo que permanece para sempre. Que Deus nos ajude a valorizar o que Deus colocou nas nossas mãos. Deixa eu dizer uma coisa. Em Lodebar, Mefibosete cresce. O que isso quer dizer para você? Ele vai para lá quando criança e sai de lá, já é adulto. Em Lodebar, Mefibosete cresce. Ele se torna adulto em Lodebar. A Bíblia diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, pensava como menino, andava como menino, mas agora não. Agora não. Eu já parei com as coisas de menino, de moleque, parei de ser criança, parei com as palhaçadas da vida, agora eu estou lidando com a vida como adulto. Agora as coisas mudou. Eu acabei com as coisas de menino. Tem gente que deixou, irmãos, tem gente que é pior do que menino, é moleque. Tem gente que é pior, e isso não é só para homem, é para mulher, é moleca. Tem gente que é pior do que menino, porque menino ainda vai. Jesus disse: deixa vir os meninos, que eu faço eles crescer. Eles crescem comigo, mas moleque, irmão, que Deus fala, o pai está falando e ele não obedece de jeito nenhum. Irmão, deixa eu te dizer, acaba hoje com as coisas de moleque, acaba hoje com as coisas de menino, porque Deus tem algo melhor para a tua vida, e Ele está debaixo do teu nariz e você não está vendo. Você pode dar uma salva de palmas para Ele? Para Ele, viu, irmão? O Senhor merece. Acaba com isso, irmão. Deus nunca te abandonou.
Deus nunca te deixou, é apenas um lugar de refúgio para a tua vida. A Bíblia diz, no Provérbios, capítulo de número 14, que no temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. A Bíblia diz, Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O Senhor é teu refúgio, Ele está te vendo, meu irmão. Terceiro lugar, Lodebar é um lugar de espera. Lodebar não é lugar de destruição, de desgraça. Israel foi destruição. Raciocina, irmão. Israel foi destruição, foi morte, teve guerra. Em Lodebar, Mefibosete escapou da morte, fugiu, esconderijo. E em Lodebar, Mefibosete está esperando, está crescendo, está se tornando homem. Presta atenção, eu vou repetir. Terceiro lugar, Lodebar é um lugar de espera. Olha para mim, presta atenção, irmão. Deixa eu te dizer, ninguém nasce com 1,70 m de altura, irmão. Isso é fora do comum. Nenhuma árvore aparece do nada. Tem que plantar ela e esperar, tem que regar, tem que adubar, tem que jogar terra, tem que cuidar. Uma construção só pode ser erguida tijolo após tijolo. Uma longa caminhada só é possível passo a passo. O mais belo livro só é possível ser escrito letra após letra, palavra por palavra. Até o milênio se sucede, segundo após segundo. As mais violentas cachoeiras são formadas através de pequenas fontes. A história de Jesus não começou nos palácios, começou na manjedoura, irmão. É um tempo de espera, é uma fase, é um momento de crescimento para a tua vida. Você precisa esperar o tempo. Agora, esperar não significa ficar parado. Esperar não significa ficar parado. Existe uma frase que diz que jacaré que fica parado vira bolsa. Eu não quero virar bolsa não, irmão. Esperar não significa cruzar os braços. A Bíblia diz, Provérbios capítulo de número 13, versículo de número 4, que a alma preguiçosa, ela deseja e nada alcança. Deixa eu abrir um parênteses aqui antes que eu esqueça. Nem sempre a melhor opção é entregar nas mãos de Deus. Entregar nas mãos de Deus, né? Já viu isso? Está entregue nas mãos de Deus, e aí nem sempre é a melhor, aliás, não é a melhor opção, irmão. Tem coisas que é você que tem que fazer. Tem coisas que é Deus, tem que entregar nas mãos dele e ponto. Você não faz, não adianta, é só Deus. Algumas inquietações da nossa alma, a Bíblia Sagrada diz que é melhor ser pobre do que ser preguiçoso, irmão. Eu prefiro ser pobre do que ser preguiçoso, porque preguiçoso dá um trabalho dentro das empresas, dá um trabalho dentro de casa, dá um trabalho nas igrejas, dá um trabalho em tudo que é lugar que ele pisa, ele leva problema para aquele lugar. A Bíblia Sagrada diz, Provérbios 13, 12, diz que a esperança demorada, ela enfraquece o coração, mas o desejo alcançado é árvore de vida. E eu estou aqui para dizer para você, que Deus tem árvore de vida para você. Deus tem árvore de vida para você. Deus tem árvore de vida para você. Se você não entendeu, eu vou repetir. Deus tem árvore de vida para a tua vida, meu irmão. Está reservado para você. Você não pode cruzar os braços. Deus te fortalecerá o teu coração, Deus fortalecerá a tua alma. Não desfaleça o teu coração. Continue acreditando em Deus. Vai à luta e o Senhor te sustentará. Vai à luta, levanta. Vai à luta, toma uma atitude no teu casamento, na tua vida profissional. Vai à luta diante de Deus. Toma uma atitude. Você vai ver que quando você tomar uma atitude, o Senhor te sustentará. O Senhor, aí sim, Ele abrirá uma porta sobre a tua vida. E você vai poder dizer: o Senhor é o meu Deus, Ele me socorreu. O Senhor é o meu pastor. Sabe o que acontece, irmão, no meio de nós? Principalmente no grupo evangélico. É que muitos querem colher as flores do jardim, mas não querem sujar as unhas de terra para colher a flor do jardim que ele está tentando plantar. Ele planta, joga lá e daí vira as costas. Tem que sujar as unhas, irmão. Tem que dar o sangue muitas das vezes para você chegar no teu objetivo e no teu ideal.
Terceiro lugar, Lodebar é um lugar de espera. Quarto lugar, Lodebar é uma porta de escape. Lodebar é uma porta de escape. Queridos, a tua vida com Deus, eu vou repetir, é inegociável. O teu relacionamento com Deus é inegociável. Não venda, não troque, não substitua, não negocie com nada e com ninguém. A tua vida com Deus é inegociável, é insubstituível. Continue aos pés da cruz de Cristo, porque é aos pés da cruz que você vai ver a vitória de Deus sobre a tua vida. Você vai ver que Deus, Ele vai abrir uma porta para você, aos pés da cruz de Cristo. Não saia da posição que Deus te colocou, irmão. Eu vou te dizer aqui, repito, não saia da posição que Deus te colocou. Não saia da posição que Deus te colocou. Não faça como Esaú, que trocou a bênção dele, o direito que ele tinha, por um prato de lentilhas. Não faça isso. Não troque, não venda, não substitua. A tua vida com Deus é insubstituível. Não tem pagamento. Não dá. O preço da cruz não tem preço. Querido, não faça. Cuidado, deixa eu dizer isso aqui. Cuidado com o espírito de Dalila que está cercando a tua casa. Cuidado com o espírito de Dalila. Isso aqui não é só para os homens, é para a mulher também. Cuidado com o espírito de Dalila que está querendo entrar dentro da tua casa e roubar teu casamento, roubar a tua vida com Deus, roubar a tua alma. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Cuidado para não ser seduzido pelo espírito de Judas Iscariote, que está tomando conta das igrejas. Dinheiro, dinheiro, mais prosperidade. Eu vejo cada cena, eu não vou contar. É cada cena que eu vejo. A pessoa já está bem, tem 3 carros na garagem, tem um carro, tem fazenda, e ele está fazendo mais e mais e mais. Ele ainda diz assim, eu quero mais. E a alma dele, ele nunca está satisfeito. Meu irmão, deixa eu te dizer, Deus te tirou desse mundo para viver novidade de vida. Novidade de vida é comunhão com Deus. Deus tirou desse mundo das drogas, da prostituição, da mentira, da inveja, do engano. Deus te tirou, te livrou da morte, para hoje você viver diante da presença de Deus. Não troque, não vale a pena, não negocie, meu irmão. O melhor de Deus está na casa de Deus. E muitas das vezes, Lodebar é casa de Deus, e casa de Deus é Lodebar. Casa de Deus é todo lugar em que você invoca o nome do Senhor e com um coração sincero, Deus faz morada ali naquele lugar. Pode ser na cadeia, na prisão, dentro do banheiro. Deus se faz presente naquele lugar. Não importa o lugar para Deus, tudo para Deus pode virar casa de Deus. Tira de Deus de dentro da tua casa e a tua casa vira um inferno. Tira Deus daqui, isso deixa de ser igreja, vira um inferno, irmão. Tira Deus do céu e o céu vira um inferno. É Deus é que faz a mudança do ambiente. É Deus é que muda o negócio. Abra a tua boca, glorifique mesmo o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, cante na tua casa, liga aquele DVD, aquele CD, engrandeça o nome de Deus. Sabe por quê? Talvez você ainda esteja em Lodebar. Querida, aproveite a oportunidade, porque é lá em Lodebar que você vai crescer. É em Lodebar que Mefibosete escapou da morte. Lodebar não é lugar de morte, é lugar de escape. Não é lugar de miséria, de humilhação, não. Não, Lodebar é lugar de reflexão, de espera, de escape. Escute, deixa eu te dizer isso. Presta atenção. O solo é importante. A terra é importante. O sol também é importante. A água também é importante. O vento também é importante. Somente a semente é insubstituível. Tudo que você semear, você vai colher. Tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Não importa a terra, não importa o solo, não importa as condições. Aquele que olha para o vento nunca semeia. Aquele que olha para as nuvens nunca ceifará. Querido, não importa as condições. O que importa é o tipo de semente que você está plantando. Seja bom ou ruim, você vai colher tudo. Digo como pregador, posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Você tem consciência tranquila na tua alma que você está produzindo um fruto bonito dentro da tua casa, na igreja que você congrega, na rua, como vizinho. Você tem tranquilidade na tua alma? Você está tranquila?
satisfeito com Jesus, está sossegado. Ou você tem implantado uma semente ruim? Meus sentimentos, meu camarada. O que você semear, você vai colher. O que você plantar, você colhe. E se você está sendo sincero diante da presença de Deus, continue semeando essa semente, que na hora certa você vai ver o fruto dessa semente brotar, e você daí vai dizer: bendito seja o nome do Senhor, Deus abriu uma porta para mim, eu não estou desperdiçando a minha vida. Quinto lugar, Lodebar não é lugar da miséria, da destruição, da humilhação, da insatisfação, nada disso. Lodebar é um lugar da total dependência de Deus. Lodebar é um lugar da total dependência de Deus. Mefibosete carrega sobre si um nome pagão, que os pais dele, já estou terminando, calma aí, os pais dele colocaram um nome pagão, em homenagem a um Deus chamado Baal, e ele carrega isso na vida dele, ele está carregando, e aí, em suma, o nome dele significa: Baal é advogado, e ele está ali em Lodebar, e sendo chamado de Baal, de um Deus pagão. Mefibosete está sentindo como um cão morto. Quando ele chega em Israel, o Davi diz, Mefibosete, ele diz: eis-me aqui, um cão morto. Estou aqui como um cão morto. Continue lendo o texto. Eu, Senhor, comer na mesa do rei, um cão morto como eu? Lodebar é um lugar da total dependência de Deus. Deixa eu te dizer, irmão, no dia da angústia, não queira pegar atalhos. No dia da angústia, no dia em que Lodebar bater na tua casa, ou talvez você esteja enfrentando dificuldades, lutas na tua vida, não queira pegar atalhos. Não tente ir pelo caminho mais perto. A Bíblia diz, Salmo de número 40, ele se inclinou para mim, ouviu o meu pedido de clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, firmou os meus pés numa rocha, firmou os meus passos, colocou um novo cântico na minha boca. Por quê? Porque não pegou atalhos. Não faça isso. Vá pelo caminho que Deus te orientou. Preste atenção no que Deus está falando hoje aqui neste lugar. Vá pelo caminho que Deus te orientou. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 14, versículo de número 4, não havendo bois no celeiro, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. Vá pelo caminho que Deus te orientou. Ainda existe semente no celeiro, disse o profeta. Vá pelo caminho que Deus está te orientando. Eu vou repetir. Para o verdadeiro cristão, a verdadeira riqueza consiste na fé e no amor, total dependência de Deus. Para o verdadeiro cristão, o que é para ele é a vida e a comunhão com o Senhor. Deixa eu te dizer, quem é nascido de novo entende isso, irmão. Quem é nascido do Espírito, diz a Bíblia, anda pelo Espírito e entende isso. Vá pelo caminho que Deus está te orientando. Não pegue atalho, não pague o mal com o bem. Aliás, não pague o mal com o mal, e sim com o bem. Não, eu vou repetir, não pague o mal com o mal, e sim com o bem. Vá pelo caminho que Deus está te orientando. Se você foi homem de Deus para ir para o motel, assuma, seja homem também. Se você foi homem para ir para o motel, assuma, e seja homem para assumir a criança que você gerou. Se você foi homem para pegar emprestado, seja homem para devolver. Se você foi homem para fazer uma dívida, seja homem para pagá-la também. Se você foi homem para assumir uma família, seja homem para cuidar dela dia a dia, a cada momento. E isso não é só para os homens, é para a mulher também. Se você foi homem para trair, seja homem para pedir desculpas e corrigir os teus erros. Se você foi homem para errar, seja homem para assumir o teu erro. Se foi homem para pecar, seja homem para pedir perdão também. Se Abraão e Sara não tivessem usado atalhos, Ismael, os ismaelitas, os árabes não teriam aparecido. Se Moisés tivesse pego atalhos, muitos dos israelitas teriam morrido com a guerra que estava acontecendo a caminho do Oriente, lá pelos filisteus.
Vá pelo caminho que Deus está te orientando. Vá pelo caminho que Deus te orientou. Preste atenção no que Deus está falando. Sansão, por ter pego atalhos, ele terminou com os 2 olhos furados e morto, porque pegou atalhos. Tem gente que está esperando os 2 olhos dele ser furado para depois ele despertar e aguardar para a vida. Depois que perder a família, perder tudo que Deus deu para ele, a oportunidade dele de reconstruir o que ele tem, ou o que ele perdeu, está esperando para depois começar de novo uma nova campanha, para Deus restituir tudo de novo. Se Josué tivesse usado atalhos, com certeza jamais teria entrado na terra prometida. Vá pelo caminho que Deus te orientou, meu irmão. Se Jó tivesse usado atalhos, ele teria apodrecido e não teria visto a glória de Deus e a restituição de Deus na vida dele. Vá pelo caminho que Deus te orientou. Vá pelo caminho que Deus está te orientando. Mateus capítulo 7, versículo de número 14. O caminho é estreito, a porta é estreita também. Vá pelo caminho que Deus está te orientando, meu irmão. A Bíblia diz no Salmo de número 18, verso de número 30, que o caminho do Senhor é perfeito. Vá pelo caminho que Deus te orientou. E você pode ter certeza, na hora certa, no tempo de Deus, Mefibosete vai chegar na casa do rei. Aleluia. 6º lugar, Lodebar não é o lugar da desgraça, da humilhação. É um estágio, vírgula, para a promoção. Como é importante a gente entender isso. O Lodebar é um estágio, um estagiário está lá em Lodebar. Um estágio para, vírgula, para a promoção. Lodebar está lá, é um estágio, ele está sendo, a vida levou ele para lá. As condições da vida levou ele para lá. Deixa eu dizer, Lodebar é um ótimo lugar para se passar. Sim, Gálatas capítulo 5, versículo 25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e não na carne. Deixa eu dizer, queridos irmãos, muitos têm se tornado inimigos da cruz de Cristo, como disse Paulo, por causa da cobiça. Olha o texto que a gente acabou de ler agora há pouco, de Tiago. Por causa da cobiça, muitos sucumbiram. A nossa cidade está no céu, irmão. A nossa cidadania está lá. Querido, deixa eu te dizer, a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. É verdade, irmão, mas o nosso coração precisa estar lá. A nossa pátria está lá. Tudo vem de Deus, olha para lá, porque o teu socorro vem de lá, meu irmão. Aleluia. O teu socorro vem de lá. É para o céu que as nossas orações sobem, e é para lá que a nossa esperança está voltada. É para lá, irmão. Deixa eu dizer, sair de Lodebar para muitos é um perigo. Sair de Lodebar para muitos pode ser prejudicial. Por isso que tem gente que vive em Lodebar há mais de 10, 15 anos. Porque se sair de Lodebar, sai da presença de Deus. Não vai para a mesa do rei, não vai para Jerusalém. Sabe por quê? Porque na grande maioria dos que saem de Lodebar, incham. Agora eu vou lá na igreja contar a minha vitória. Não é nada, contar é vantagem. Vai contar a vantagem, né? Eu vou fazer um testemunho, irmão. Quero testemunhar contando vantagem. Não estou dizendo de gente honesta, sincera, que vem aqui, vai na igreja. Não estou dizendo dessa gente, não. De gente bonita, que quando o Senhor me deu uma vitória, o Senhor me deu um carro, me deu uma casa. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo de gente cheio do ego, inchado, sabe? Prepotente, arrogante. Saiu de Lodebar, pronto, inchou. Agora eu estou por cima da carne seca. Eu já vi cada coisa. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz que Deus resiste ao soberbo. Ele resiste ao soberbo, porém Ele dá graça aos humildes, irmão. Ele dá graça, Ele dá força. A Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína. O soberbo está vindo aqui, a ruína está vindo atrás dele, ó. Ele está todo inchadão, e a soberba precede a ruína. A ruína está vindo atrás do soberbo. Ele está andando e a ruína está vindo atrás dele. A qualquer momento ele vai sucumbir e vai voltar para Lodebar de novo, com os dois pés quebrados. Ele vai ficar esperando até a promoção dele não vai chegar. Queridos, deixa eu te dizer, não se deixe ser soterrado. Não se deixe ser soterrado
pelas lutas e as adversidades da vida. Lodebar é só um estágio. Deus tem promoção para a tua vida. Deus tem um lugar melhor para você. Muito melhor. A Bíblia diz que Ele é suficientemente capaz de nos dar muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Muito mais. Deixa eu dizer, o teu sonho não tem preço. O teu sonho não tem preço. A tua vida, os teus ideais, os teus projetos não tem preço. A tua alma não tem preço, irmão. Sétimo lugar, Lodebar é um processo pedagógico. O que é pedagogia? É o aprendizado. Lodebar é um processo. Em Lodebar, Mefibosete está morando na casa dos outros. Ou ele aprende, ou ele vai continuar do jeito que está, dependendo dos outros, esperando a ajuda dos outros. É um lugar de aprendizado. É um processo pedagógico. Ele está morando de favor na casa de uma outra pessoa. Deixa eu dizer, nós precisamos aprender a discernir o solo que nós estamos pisando. E entender que aquele lugar não é mau, não. Ainda que seja uma terra dura, se eu adubar, se eu jogar água ali, se eu investir, se eu fazer o que for necessário fazer, aquele solo duro se torna uma terra fértil. Nós precisamos de entender que o solo que eu estou pisando, não importa qual seja, se eu investir nela, se eu investir nele, se eu investir lá, se eu fazer a minha parte, aquele solo se torna um solo produtivo. Porque para Deus não tem nada impossível. Nada é impossível para Deus, irmão. Em Lodebar, deixa eu dizer, em Lodebar, ou você amadurece ou você apodrece. Ou você se torna uma pessoa mais bonita, na luta, na adversidade, você cresce com isso, ou você fica mais arrogante, mais ambicioso, mais truculento do que você já é, mais teimoso do que você já é. Em Lodebar, você se torna uma pessoa mais doce ou mais azeda do que já é. E eu vejo que a grande maioria está se tornando mais azedo, mais insuportável, está dentro da casa de Deus, pulando, dando glória a Deus, e até falando em língua estranha e profetizando. Que beleza! Deus está mandando dizer, e aí diz até aquilo que Deus não disse. Em Lodebar, ou você se torna uma pessoa mais bonita, ou você vira um monstro. Você vai se alimentando daquilo. Eu vou morrer aqui, nada dá certo. Eu acabei de ouvir um dia desses aqui, celular. Nada dá certo na minha